Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal sonúmeros.com e a partir de agora eu retorno com as gravações das aulas sobre o Pazuem. Eu vou começar novamente a resolver as questões do Pazuem, tá? Nessa primeira aula eu vou resolver a questão 17 do Pazuem de 2018 da etapa 1. Acompanhe a leitura inicial aqui. Duas partículas A e B têm suas trajetórias definidas no Sistema Internacional de Unidades pelas seguintes funções horárias. XA para o tempo t é igual a raiz de 3t. XB para o tempo t é igual a 5 vezes 1 mais raiz de 3 menos t, em que t é o tempo sobre a região em que t é o tempo. Sobre a região simultaneamente abaixo dessas trajetórias e acima do eixo do tempo, assinale o que for correto. Pessoal, não vou ler os itens agora, mas você pode pausar o vídeo e ler os itens para você entender um pouco do que ele vai pedir. No momento, a única coisa que eu quero é modificar essa escrita aqui, só para eu entender melhor o que está acontecendo. Quando você fala em funções horárias, a gente acaba estudando no ensino médio, geralmente com outra linguagem, tá? Como é que aparece lá? Isso aí aparece do tipo assim, ó. Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo. Ou seja, S é igual a S0 mais VT, que seria isso aqui, tá? Só que o XA seria assim, ó. Vou colocar, ó. XA para o tempo T igual. Veja que tem raiz de 3 multiplicando t e não tem nada antes. Então, aqui, ó, na posição inicial, no espaço inicial, seria um zero, mais a raiz de 3t. Beleza? Vamos fazer agora com o outro, x de b. X de b para o tempo t é igual. Veja que eu tenho esse monte de negócio aqui escrito, então vai lá, 5 vezes 1 mais raiz de 3 menos o tempo t. Beleza. Gente, daqui nós já conseguimos algumas informações, ó. O que eu sei? Eu sei que a posição inicial da partícula A é 0 e da partícula B é tudo isso aqui, ó. É a posição inicial. Porque a posição inicial é o número que aparece sozinho. E a velocidade é quem aparece multiplicando t. E nesse caso, nós temos que a velocidade da partícula A é raiz de 3 e a velocidade da partícula B é menos 1. Então, eu vou escrever essas informações aqui, só para ver se eu vou precisar, tá? Então, vamos lá, ó. A posição inicial da partícula A é 0. E a velocidade inicial da partícula A, raiz de 3. Para o próximo. A posição inicial da partícula B é igual a 5 vezes 1 mais raiz de 3. E a velocidade inicial da partícula B igual a menos 1. Colhi as informações escrevendo isso de um jeito que eu estou mais acostumado. Agora eu vou ver o primeiro item. Item 1. No intervalo t maior que 0 e menor que 5 vezes 1 mais raiz de 3, o contorno dessa região define um triângulo retângulo cuja altura é 5 raiz de 3? Então, deixa eu ver aqui, vou fazer um desenho para ver isso aí. Antes, ó, eu vou melhorar isso aqui, tá? 5 vezes 1 mais raiz de 3 é igual a 5 vezes 1, 5. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Beleza, pessoal? E se eu fosse alongar isso aí, ó, 5 raiz de 3, né? Raiz de 3 é menor que 2. Vamos colocar aí, raiz de 3 aproximadamente 1,4. Então, isso aqui eu poderia dizer, trocando raiz de 3 por 1,4, 5 vezes 1,4 dá 7. 7 com 5, 12. Então, isso aí seria alguma coisa próximo de 12. Em momento algum, eu vou usar o 12 nas contas, eu não vou aproximar. Isso aqui é só para eu fazer o desenho, para entender o que está acontecendo, tá? Então, deixa eu tentar colocar aqui uma malha quadriculada para facilitar a minha vida.
Vamos lá, vou colocar essa cor aí mesmo. Beleza, pessoal, ó, vou fazer meu plano cartesiano aqui então. Dez, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza. Deixa eu tirar a malha daí agora. Pessoal, tá aí o meu plano cartesiano. Aí aqui, assim, ó, esse eixo aqui é o eixo do tempo t. E aqui vai ser o eixo da posição, que seria xa ou xb, que é a posição das partículas A e B. Vamos começar a resolver isso aqui, ó. No intervalo de t maior que 0 e menor que 5 vezes 1 mais raiz de 3, o contorno dessa região define um triângulo retângulo cuja altura é 5 raiz de 3? Gente, ó, eu já sei a posição inicial. A posição inicial do móvel da partícula A é 0. Isso quer dizer que a partícula A sai daqui, ó. Vou colocar aí. Enquanto que a partícula B, ela sai do 5 vezes 1 mais raiz de 3, que nós vimos é alguma coisa próxima a 12 unidades, né? Muito próximo a 12 unidades. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou marcar no 12, tá? Mas não quer dizer que eu vou usar o 12, eu vou marcar o próprio número, ó. 5 vezes 1... Opa, mais raiz de 3. Então, aqui é a partícula B. Enquanto a partícula B sai dessa posição, a partícula A sai dessa. Perfeito? Tranquilo até aí, né? Agora é o seguinte, isso aí eu fiz no momento inicial, quando t é 0. Agora eu tenho que fazer as contas quando t está no momento final, que seria aqui, ó, 5 vezes 1 mais raiz de 3. Beleza? Só que, vamos pensar na partícula B. Ó. A partícula B está escrito 5 vezes 1 mais raiz de 3, menos o tempo t. E o tempo t é 5 vezes 1 mais raiz de 3. Ou seja, um vai zerar o outro. Então, o próximo ponto de x de B, a próxima parada da partícula B, é 0. Que nós contamos é mais ou menos 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, seria mais ou menos aqui, ó. Seria 5 vezes 1 mais raiz de 3. Então, aqui é uma outra posição do ponto B. Beleza? Veja que a posição do ponto B é decrescente, porque a velocidade dele é negativa. Vou fazer uma reta que une esses dois pontos. Perfeito. Então, ponto B eu tenho a partícula B eu tenho o ponto de partida e o ponto de chegada. Beleza. A partícula A eu só tenho o ponto de partida. Tenho que descobrir ainda o ponto de chegada. Vou pegar a função lá. Ó. A função é x de A é igual a raiz de 3 vezes o tempo. Só que o tempo agora é 5, 1 mais raiz de 3. Beleza? Então, isso aqui vai ficar raiz de 3 vezes 5, 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 vezes 1 dá 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 vezes raiz de 3, olha o que eu estou calculando ali, gente. 5 raiz de 3 vezes raiz de 3. Que isso aí vai dar 5 raiz de 9, que vai dar 5 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 5 raiz de 9, que vai dar 15, né? Então, isso aqui mais 15. Deixa eu ver se eu acertei. Raiz de 3 vezes 5 é 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 vezes 1, 5 raiz de 3. 5 raiz de 3 vezes raiz de 3, 5 raiz de 9, que é 15. Beleza. Ou seja, quando eu colocar esse ponto aqui na função A,
na função A, eu vou ter um valor muito grande, ó, que é 5 raiz de 3 mais 15. Veja que esse ponto aqui é 5 raiz de 3 mais 5. Então, isso aqui vai ser um negócio muito alto lá, muito alto, ó, que eu vou fazer uma reta, então, mais ou menos assim, ó. Tem que ser mais alta ainda, gente, ó. Vou fazer uma reta parecida com isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, pessoal? Então tá, ó. Aí eu formou meu triângulo aqui, ó. Perfeito, formou meu triângulo. E a pergunta que ele faz é o seguinte, ó. O contorno dessa região define um triângulo retângulo cuja altura é 5 raiz de 3. Ele quer saber se essa altura aqui, ó, a altura daqui até aqui, se essa altura é igual a 5 raiz de 3. O que eu vou fazer, gente? Eu vou igualar uma função a outra, ó. Igualar uma função a outra, porque esse ponto pertence às duas. Então, vamos lá, vamos igualar. Raiz de 3t tem que ser igual a 5 vezes 1 mais raiz de 3 menos t. Beleza? Vou passar o t para cá positivo, então eu tenho raiz de 3t mais t é igual, distributivo aqui, 5 vezes 1, 5, 5 vezes raiz de 3 mais 5 raiz de 3. Gente, vou colocar o t em evidência, t, raiz de 3. Coloquei o t em evidência, então aqui sobrou raiz de 3, aqui sobrou 1, igual a 5 mais... Ah, espera aí. Vou colocar o 5 em evidência também, tá? Então, aqui vai ficar 5, aí a parênteses, 1 mais raiz de 3. Beleza? T é igual, ó, esse carinha aqui, ó, é exatamente igual a esse aqui. Então, um cancela o outro, t igual a 5. Ó, eu tinha feito um desenho aleatório aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quase que deu certo, vou melhorar aqui. Eu descobri que o t é 5. O que eu faço agora? Eu substituo na fórmula aqui, ó, em qualquer uma das duas. Qualquer uma das duas fórmulas que eu substituir vai me dar essa altura aqui. Qualquer uma delas, tá? É lógico que a x de A é mais fácil. X de A é mais fácil. Então, eu tenho aqui que x de A para o tempo 5 é igual a raiz de 3 vezes 5, que é igual a 5 raiz de 3. Ou seja, esse ponto aqui realmente é 5 raiz de 3. Pessoal, então eu descobri que a altura é 5 raiz de 3. Mas será que isso aqui é um ângulo de 90 graus? Veja, eu não posso confirmar isso só olhando assim. Não dá. Então, eu vou ter que fazer alguma estratégia para descobrir se isso aqui é 90 graus ou não. Então, acompanha aí, ó. Dá uma olhada aqui. Aqui é 5 raiz de 3, que é a altura. Aqui, gente, ó, eu vou fazer a distributiva. 5 vezes 1, 5. 5 vezes raiz de 3, 5 raiz de 3. Isso quer dizer que esse ponto está na unidade 5. E esse ponto está na unidade 5 mais 5 raiz de 3. Ou seja, ele andou daqui até aqui, ó, 5 raiz de 3 unidades. Gente, vou fazer de verdinho. O que ele está querendo dizer para mim? Que essa distância daqui até aqui é equivalente a essa distância daqui até aqui. Ou seja, esse triângulo aqui formado é um triângulo isósceles. Com isso, eu sei que esse ângulo, que eu vou chamar de alfa, é igual a esse ângulo alfa também. E aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. O que eu sei do triângulo? Que a soma dos ângulos internos vale 180. Ou seja, 90 graus, vamos lá, 90 graus, somado com alfa mais alfa, 2α, é igual a 180. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180.
Passo 90 para lá, 180 menos 90 dá 90. 2α igual a 90. Passo dividindo por 2, alfa igual a 45. Quer dizer que aqui mede 45, ficou feio pra caramba. E aqui mede 45. Beleza, pessoal? Vamos lá agora, ó. O que eu sei? Eu sei que isso aqui mede 5. E isso aqui mede 5 sobre raiz de 3. E eu preciso descobrir esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de beta. Quero saber quanto esse ângulo beta vale. Só que se eu pensar também, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó. E em triângulo retângulo, eu posso aplicar trigonometria. Nesse caso, a altura do triângulo e essa base aqui, com relação ao ângulo beta, seria assim, ó, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Qual fórmula que a gente lembra que tem cateto oposto e cateto adjacente? Ah, tangente. A tangente do ângulo beta é igual ao cateto oposto dividido por cateto adjacente. Mas o cateto oposto nosso é essa distância, que vale 5. E o cateto adjacente é a altura, que vale 5 raiz de 3. Beleza, pessoal? Eu vou simplificar aqui e aqui. O que sobrou? Vou colocar aqui embaixo, ó. 1 sobre raiz de 3. Mas não pode ficar assim, você tem que racionalizar. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Isso aí é igual a raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Gente, você descobriu que a tangente de beta deu raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo que faz a tangente do beta? Qual é o ângulo que faz a sua tangente da raiz de 3 sobre 3? Esse ângulo é 30 graus. Então, aqui vale 30 graus. E aqui, 30 com 40, com 90, 120. 120 para chegar a 180, 60. Beleza? Então, ele fala assim, ó, no intervalo tal, o contorno dessa região define um triângulo retângulo cuja altura é 5 raiz de 3. Opa! A altura, sim, é 5 raiz de 3. Mas o triângulo não é retângulo. Ele não tem ângulo de 90 graus. Aqui é 60, aqui é 45 e aqui é 75. Então, isso aqui é falso. Beleza, galera? Tranquilo até aí? Vamos ver o próximo item, ó. A área da região para t maior que 0 e menor que 5 é 25 raiz de 3 sobre 2? Gente, ó, vou ler o enunciado, ó. Duas partículas A e B têm suas trajetórias definidas no Sistema Internacional de Unidades pelas seguintes funções horárias. Aí está aqui as funções, em que t é o tempo. Sobre a região simultaneamente abaixo dessas trajetórias e acima do eixo dos tempos. Então, qual região está simultaneamente abaixo das trajetórias? Tem que estar abaixo das duas. E está acima do eixo dos tempos. De 0 a 5, ó, igual ele está falando, seria daqui, seria do 0 até o 5. Então, seria esse triângulo aqui, ó, que eu vou pintar ele de rosinha aqui, vamos ver. Bem clarinho. Não ficou tão claro assim não, né? Ó. A região desse triângulo aqui que ele está falando, a área da região, aqui, a área da região é 25 raiz de 3? Ah, vamos calcular a área da região. Como é que calcula a área da região? A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por
2. Quanto mede a base? 5. Qual é a altura? 5 raiz de 3. Tudo isso dividido por 2. 5 vezes 5, 25. 25 raiz de 3 sobre 2. 25 raiz de 3 sobre 2. Opa, verdadeiro. Então, marca lá, verdadeiro. Então, temos um falso e um verdadeiro. Continuando, gente, ó, item 4. A área das regiões para t entre 0 e 5 e para t entre 5 e 5 vezes 1 mais raiz de 3 são iguais? Ele quer saber se essas duas áreas aqui são iguais, né? Veja que eles têm a mesma altura. Então, a área de um triângulo é a base vezes a altura. A altura para os dois é a mesma. Só que a base de um é maior que a do outro. Essa mede 5 raiz de 3 e essa mede apenas 5. Como a base de um é diferente da base do outro, a área desses dois triângulos é falsa, não são iguais. Então, o item é falso. A área dos dois triângulos é falsa, não, né? A área dos dois triângulos existem, só que elas não são iguais. Então, o item é falso. Perfeito? Vamos ler aqui, ó, item 8. Se a velocidade para a partícula A for dividida por raiz de 3, a área da região para t entre 0 e 5 mais 1 raiz de 3 será reduzida pela metade? Gente, ó, veja que a velocidade de A é raiz de 3. Beleza? A raiz de 3 é também o coeficiente angular. Coeficiente angular, que faz a inclinação da reta ser para cima, crescente, ou decrescente. Se eu dividir raiz de 3 por raiz de 3, então isso aqui vai cair, vai ser menos inclinada, tá? Então, deixa eu achar um cantinho aqui, ó. Fazer aqui, ó, de azul. A fórmula para xa no tempo t é igual a raiz de 3t. Só que se eu dividir a velocidade, e a velocidade nós já vimos que é raiz de 3, se eu dividir por raiz de 3, isso aí vai dar 1t, ou apenas t. Beleza? Aí, a posição inicial da partícula A é zero mesmo, não altera em nada. O que vai alterar é depois de um certo tempo. E o certo tempo que ele quer que passa, deixa eu ver aqui, as áreas das regiões para t entre 0 e 5. Não, essa já foi. Se a velocidade da partícula A for dividida por raiz de 3, a área da região para t maior que 0 e menor que 5 vezes 1 mais raiz de 3 será reduzida pela metade? Então, eu vou ter que jogar esse tempo aqui, ó, lá na função. Só que se eu jogar na função, como eu vou substituir o próprio t, a resposta vai ser isso mesmo. 5 vezes 1 mais raiz de 3. Então, a resposta é aquilo ali mesmo. Ou seja, quando você coloca o ponto 5 vezes 1 mais raiz de 3, você obtém, gente, ó, vou cortar tudo isso aqui, hein? Você obtém o próprio ponto lá, ó. Que seria 5 vezes 1 mais raiz de 3. Então, agora, esse aqui é o ponto futuro da partícula A. Ou seja, a partícula A ia sair daqui, iria para lá, ó. Beleza? Veja como é que ficou o triângulo agora, ó. O triângulo antes era esse aqui, ó. Esse é o triângulo antes. O triângulo agora ficou assim, ó. Olhando os dois triângulos, você chutaria aí que um é a metade do outro? Ó, se a velocidade da partícula A for dividida por 3, por raiz de 3, a área da região t maior que 0 e menor que 5 vezes 1 mais raiz de 3 será reduzida pela metade? Olhando pelo desenho, eu concluo que não.
Mas só o desenho não vai me ajudar muito, eu vou precisar de fazer algumas continhas. Então eu vou deixar esse item para daqui a pouco, por causa de espaço. Depois eu volto a resolver ele, ok? Vamos agora resolver o item 16. Vamos ver. O triângulo definido para t maior que 0 e menor que 5 vezes 1 mais raiz de 3 possui um ângulo de 75 graus? Ah, possui. Nós vimos que possui. Então, eu vou colocar aqui que isso é verdadeiro. Gente, por enquanto, então, eu tenho verdadeiro o item 2 e o item 16. Falta agora resolver o item 8. Beleza? Então, vamos resolver o item 8. Para resolver o item 8, a primeira coisa que eu vou fazer é descobrir essa altura aqui, ó. Por que descobrir a altura? Porque a base dos dois triângulos, ó, esse novo triângulo aqui, ó, que vem aqui, aqui e aqui, ó, e a base do outro triângulo antigo são iguais. O único jeito da área de um triângulo agora ser a metade do outro é se a altura desse novo triângulo for a metade da outra. Ou seja, a altura desse triângulo novo que eu construí tem que ser 5 raiz de 3 sobre 2. Se acontecer isso, a altura é a metade da outra, as bases são iguais, a área da metade. Se não acontecer isso, então é falso. Para resolver isso, eu vou pegar um pequeno rascunho aqui. Deixa eu colocar aqui, porque faltou espaço ali. Vamos lá, pessoal, vamos tentar resolver então. Para resolver, o que eu vou fazer? Eu vou igualar as duas funções. A primeira função que nós já temos é a função da partícula b, que seria x de b para o tempo t é igual a 5 vezes 1 mais raiz de 3 menos t. E para a partícula a sua nova fórmula é t, porque agora nós dividimos a velocidade por raiz de 3, t. Beleza? Então, agora eu vou igualar isso aí. Vamos igualar isso aí. Isso aí vai ficar assim. 5 vezes 1 mais raiz de 3 menos t tem que ser igual a t. Beleza? Fazendo a distributiva, 5 mais 5 raiz de 3 é igual, passa o t para o outro lado com sinal positivo, vai sobrar 2t do outro lado. Gente, vou colocar isso aqui em evidência, então isso aqui deu 5 vezes 1 mais raiz de 3 igual a 2t. Vou passar o 2 dividindo e escrever na ordem correta. Então, t deu 5, 1 mais raiz de 3 sobre 2. Veja que esse aqui é o t, que é o tempo que isso acontece, que seria o ponto aqui, ó. Fazendo uma bolona bem grande aqui por causa da bagunça. Então, isso aí seria 5, 1 mais raiz de 3 sobre 2. E para calcular a altura, essa altura aqui, ó, é só eu jogar em qualquer uma das duas funções, porque daí esse ponto pertence às duas funções, eu consigo facilmente. O que acontece é o seguinte, que a função x de a é a mais fácil, porque ela é próprio t. Então, diz lá que a função x de a
é igual a t, que é igual a 5 vezes 1 mais raiz de 3 sobre 2, que por sua vez é diferente do valor que nós tínhamos esperado. 5 raiz de 3 sobre 2. Conclusão, aquele item lá é falso. Beleza, galera? Então, certo somente o item 2 e o item 16 e a soma dá 18. A UEM não faz continhas muito fáceis, né? Essa aqui foi até legalzinha de brincar. Gostaria de pedir desculpa para vocês pelo espaço, porque daí ficou bem corrido assim e muito bagunçado. Gente, eu vou continuar resolvendo os exercícios e se isso aqui estiver ajudando vocês, se vocês quiserem dar uma dica, o que eu preciso fazer para melhorar, para a aula ser mais produtiva, eu agradeço. Deixa aí nos comentários, deixe seu like e vamos lá. Vamos passar nos vestibular e nos processos seletivos simplificados. Um grande abraço, beijos, fui!